vamos lá gravar esse vídeo para vocês. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Enquadramento. Simbora. Maquiagem, tá tudo feito. Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast. Feitiços, Caldeirão, Noite das Bruxas, Pacto Sinistro. As bruxas sempre foram figuras envoltas em mistério e nessa época do Halloween elas ganham um lugar de destaque. Historicamente, as bruxas eram vistas como mulheres poderosas, muitas vezes temidas por seus conhecimentos sobre ervas, curas e feitiços. Mas com o decorrer do tempo, as bruxas passaram a ser reconhecidas também como símbolos de resistência e muita sabedoria. Aqui no canal Jota Críticas eu falo muito sobre ocultismo e bruxaria na minha playlist, porém muitas pessoas que assistem a esses vídeos não gostam muito das regras que eu estimulo aqui. Na verdade, eu sempre falo que aquela série não é minha, não é de minha autoria, mas realmente tem esse grande problema porque tem essas regras e muitas produções acabam não entrando nessa minha série. Então, nessa lista de hoje você verá obras de comédia, drama, fantasia, terror, além de mais. Bom, e se você quer mergulhar no lado mais sombrio e mágico do Halloween, não perca a nossa lista especial que eu separei para vocês com os 10 filmes sobre bruxas. Então, prepare a sua pipoca, apague as luzes do seu quarto e venha descobrir as histórias de feitiçaria, mistério e terror que vão te deixar vidrado na poltrona ou aonde você estiver. Bora começar com a nossa lista do nosso segundo especial de Halloween aqui no canal Jota Críticas. Bora começar! Bom, e começamos a lista aqui com A Bruxa, de 2015, dirigido pelo ótimo cineasta Robert Eggers, que é um terror psicológico que é ambientado na Nova Inglaterra do século XVII. A trama acompanha uma família puritana que, após ser expulsa de sua comunidade, isola à beira de uma floresta sombria. Logo, eventos misteriosos começam a acontecer, como o desaparecimento do bebê recém-nascido, levando a família a desconfiar que forças malignas estão em ação. À medida que a paranoia e o medo se espalham, a jovem Thomas se torna a principal suspeita de bruxaria. Bom, A Bruxa é especialmente um terror que é chamado de folk horror ou terror folclórico, que não explora a bruxa em si, mas traz metáforas e alegorias sobre esse tema neste filme aqui. A direção de Robert Eggers é certeira e transmite com muita maestria o que era para ser contado. A ambientação macabra, as atuações muito bem compensadas e, em especial, a minha atriz favorita, Taylor-Joy e Ralph Ineson, que transmitem com cautela e muita veracidade o que o longa quer transmitir. Eu gosto demais dessa obra por não ser mais um filme de bruxa genérico e sim um terror que foge das convenções do gênero do terror, tornando a experiência bem impactante. O ritmo, sim, ele é lento, as imagens mostradas aqui, as outros elementos fazem a bruxa, o filme A Bruxa, ser o que é e ser o que se tornou. É um dos meus filmes favoritos do diretor, apesar que eu gosto muito do Farol e muito mesmo do último filme do diretor, que eu tô bem animado pro Nosferatu. Bom, e temos aqui um filme que eu vi esse ano, que é Jovens Bruxas, clássico cult absoluto, teen dos anos 90, dirigido por Andrew Fleming e estrelado pela Campbell, Robin Tunney, Fargus e Rachel True, com o Scott
It. Então temos aqui um filme com o elenco de Pânico nessa obra de hoje. A história segue Sarah, uma jovem recém-chegada em uma nova escola que logo faz amizade com um grupo de garotas excluídas lideradas por Nancy. Unidas por seus poderes sobrenaturais, as 4 começam a praticar feitiçaria para resolver problemas pessoais e buscar vingança contra aqueles que a atormentam. No entanto, à medida que seus poderes crescem, as consequências se tornam cada vez mais perigosas e Sarah percebe que precisa deter suas amigas antes que as ações saiam do controle. This is real. O terror possui várias formas de se apresentarem as suas histórias, e mesmo que alguns digam que certas abordagens não são bem terror, Jovens Bruxas é aquele filme que comprova muito bem isso. É um filme direto ao ponto, apresenta suas personagens, dita quem são e desenvolve o que a ganância pelo poder pode causar na vida das pessoas. E esse longa do diretor Andrew Fleming, né, que inclusive lembra um outro clássico dos anos 90, Um Crime entre Garotas, de 1999, que inclusive falei naquele meu vídeo sobre filmes adolescentes. A maneira como os acontecimentos ocorrem, como o terror se instaura e como aquele clima maquiavélico, não sei se essa palavra vai assim mesmo, vai se instaurando nos 90 minutos de filme, mostram porque Jovens Bruxas é o clássico que se tornou. Até acho interessante a atualização que fizeram no reboot da franquia lançada em 2020, né, com Jovens Bruxas, a Nova Irmandade, estrelado por Cailee Spaeny, Nicholas Gaslini e outras pessoas ali do longa, mas não chega nem aos pés do original. É um daqueles filmes que traz sim uma ambientação gótica muito presente da época, um ótimo filme, por sinal, que eu gostei muito de assistir, e muito obrigado minha cunhada Ioane que me indicou esse filme aí para assistir. Valeu! Temos aqui uma produção da Netflix, Silenciadas, lançada em 2021, que é um thriller sombrio da Netflix que se passa no século 17 durante as caças às bruxas da região do país de Basco. A trama acompanha a Maia, uma jovem que vive em uma vila marcada pelo medo e pela intolerância. Após o retorno de sua irmã, que foi misteriosamente silenciada, a Maia descobre que as mulheres de sua comunidade estão sendo acusadas de bruxarias e forçadas a confessar crimes que não cometeram. À medida que as investigações começam, a jovem se envolve em uma luta contra a opressão, a superstição e o patriarcado. Bom, eu já falei desse filme aqui numa crítica, já indiquei ele, e assim, Silenciadas é uma história impactante sobre a violência da ignorância e a força da resistência feminina, com uma atmosfera muito sufocante e uma crítica à perseguição histórica às mulheres. Dirigido pelo diretor Pablo Agüero e protagonizada por Amaya Aberrustis, o longa se destaca pelo clima de paranoia, ironia e, claro, por transmitir uma mensagem sobre empoderamento feminino à tela. Afinal, o filme, assim como A Bruxa, que eu recomendei aqui, traz alegorias trazendo a imagem da bruxa como pontos de críticas sociais, até de sátira também, né? As atuações, as partes técnicas e como a direção de fotografia juntamente com a montagem e a ambientação são bem colocadas aqui em cena, destacando principalmente dessas coisas. É um filme que ele demora muito para engrenar, mas quando ele engrena muito bem. Não é aquele tipo de filme convencional que mostra rituais de magia, mas ainda
que use isso de um pano de fundo, né? É uma produção disponível na Netflix. Elvira, a Rainha das Trevas, de 1988, é um filme de comédia com terror que é muito icônico da história do cinema, que vai misturar esse humor excêntrico e alguns elementos sobrenatural. A trama segue Elvira, uma apresentadora de filmes de terror com uma personalidade irreverente e um estilo gótico marcante. Após herdar uma velha mansão em uma pequena cidade conservadora, ela rapidamente se torna alvo de fofocas e suspeitas dos moradores locais. Enquanto tenta reformar a casa, Elvira descobre um livro de feitiçaria que revela suas verdadeiras conexões com o mundo da magia. E assim, que filmaço! Woman and a casserole. Looking for me? There she was, just walking down the street singing. Eu vi recentemente Elvira, a Rainha das Trevas, e imaginei que seria um filme sobre uma bruxa que iria atazanar uma comunidade local, mas não é isso que acontece. Muito pelo contrário. A protagonista, aqui vivida pela atriz Cassandra Peterson, é uma estrela, uma atriz que acaba recebendo de sua tia falecida uma casa caindo aos pedaços e que vai até a essa cidade, a essa comunidade, onde os hábitos da comunidade são bem diferentes do que ela está acostumada. E vai tendo aqui algumas situações bem controversas e tudo mais. A maneira como a direção do James Signorelli, ele vai se utilizando dos elementos fantásticos e trazendo consigo mesmo uma ambientação gótica dos anos 80 anos 90, principalmente os anos 90, vai deixando o longa ainda mais interessante. A rivalidade entre a comunidade e principalmente com os adolescentes, né? É claro que o filme meio que traz essa certa sensualidade, essa sexualização da protagonista, o que não pode ser muito bem visto hoje em dia, mas não é um ponto negativo não, sabe? Pelo menos eu não achei. Há aqui alguns rituais de magia, umas coisinhas ali e aqui, e embora não seja um filme de terror propriamente dito, vale muito pela assistida. Na verdade é um terror, mas é um terror bem mais leve, sabe? É um terror mais fantástico. É um ótimo filme para ver nessa época de Halloween. Gostei bastante. E vamos aqui com a quinta colocação, com um filme que eu gosto muito, Firewalker, Entidade Maligna. É uma produção de 2017, que é um terror psicológico, um thriller de terror psicológico que vai explorar as consequências de mexer com forças sombrias. A trama acompanha Lee, uma adolescente revoltada e em luto pela morte de seu pai. Ela tem uma relação muito conturbada, muito difícil com a sua mãe, que decide mudar as duas para uma casa isolada na floresta. Em um momento de raiva, Lee realiza um ritual de bruxaria para invocar um espírito maligno, o Firewalker do título, com o intuito de matar a sua mãe. Olha só o que a criança faz, gente. Porém, quando ela começa a se arrepender de sua decisão, forças sobrenaturais e sinistras já foram desencadeadas e a jovem percebe que sua vida corre um perigo real. I wish you were dead! Darkness, I charge you with this sign. Mother and the night are mine. I invite you to come. Bom, eu já falei dessa produção lá naquela minha série de filmes de terror sobre ocultismo e bruxaria, no primeiro episódio dessa série. E assim, a trama apresenta sim um clichê adolescente muito grande, né, do gênero do terror, mas a maneira como o filme vai traçando pontos como ali se aventura nesse mundo do ocultismo, já que o filme ele institula esse conflito entre a mãe e a filha e o mistério e o notório. A mãe e a filha, é notório como a direção explora esse drama familiar. Aqui, ótimas ideias e o terror propriamente dito, ele é bem feito, mostrando que o ocultismo e a bruxaria, nesse sentido, são muito bem
feitos aqui. O final desse filme, ainda que eu acho que tem pontos aqui que eu não curto muito, porque eu acho que o filme ele deixa essa dúvida se a menina fez o ritual ou não, se ela não fez o ritual, se eles estão traçando aqui alguma crítica, mas não fica muito legal não, sabe? Mas não é um filme que ele é ruim pelo final, mas fica nessa dúvida. Se você ainda não assistiu, assista, disponível na Amazon Prime Video. Bom, vamos falar de um clássico esquecido dos anos 90/anos 80, que é O Poder Mágico ou Teen Witch de 1989, que é uma produção divertida de comédia adolescente com um toque genial de fantasia. A história gira em torno de Lois Miller, uma garota tímida do ensino médio que descobre pouco antes do seu aniversário de 16 anos, que é descendente de uma poderosa linhagem de bruxa. Com a ajuda de seus novos poderes mágicos, Lois transforma sua vida. Ela se torna popular, atrai o garoto de seus sonhos e começa a controlar tudo a seu redor. No entanto, ela logo percebe que seus poderes podem ter consequências inesperadas e inimagináveis e precisa decidir se o preço da popularidade vale realmente a pena. The power to make anything you want happen. Can I make him love me? Love you? With me being your Se você curte comédias adolescentes, né, leves e um toque de magia, além daquela estética bem dos anos 80, com músicas pop e momentos até bem escrachados, esse filme, Teen Witch, é uma experiência muito divertida. Ela não é tecnicamente um grande filme em termos de roteiro ou direção, mas esse filme ele até é um clássico cult, né, justamente pelo seu charme despretensioso e pelos poucos números musicais icônicos. A protagonista, interpretada pela atriz Robin Livland, Lois Miller, ela é ótima, ainda que o filme siga aquele clichê adolescente da jovem nerd desajustada, que acaba tendo a oportunidade de se transformar em uma outra pessoa, claro, usando o poder, a magia, a feitiçaria. Alguns elementos mostrados aqui podem ser bem comuns, bem genéricos, bem clichês em relação a filmes sobre bruxas, sobre bruxaria, mas particularmente eu gostei muito desse filme. Eu achei muito interessante a abordagem do diretor, da direção, né? Achei muito divertido e muito fenomenal. Infelizmente ele não está em streaming, você tem que sabe como é assistir filme na internet. Bom, e vamos falar de um filme que eu gosto muito. Hocus Pocus ou Abracadabra é uma comédia de fantasia que segue as irmãs Sandersons, 3 bruxas poderosas e malvadas executadas em Salem no século 17. A lista está aqui com muitos filmes que se passam no século 17. Elas são trazidas de volta à vida acidentalmente em 1993, quando um adolescente chamado Max acende a vela da chama negra na noite de Halloween, ou conhecido Dia das Bruxas. Agora, Max, sua irmã mais nova Dani e sua nova amiga, namorada, a gente não sabe o que é, devem encontrar uma maneira de impedir que as bruxas se tornem imortais e causem caos na cidade. Com a ajuda, né, do Blinks, que é um gato falante que foi amaldiçoado pelas bruxas, o trio corre contra o tempo para salvar a cidade de Salem de uma vez por todas. Outra palavra que eu usei bastante nesse vídeo. 300 years later, it's Halloween Eve, and they're back. As irmãs Sanderson, interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathleen Nadine, são engraçadas demais e muito cativantes, e também inesperadas, trazendo uma mistura perfeita de humor, vilania. Apesar do toque infantil em Abracadabra, existem alguns momentos, algumas situações até
bem adultas no longa. Afinal, as bruxas querem devorar crianças e assim, Hocus Pocus, né, Abracadabra, tem tudo o que você quer de um filme de bruxa no Halloween. Uma cidade encantada, uma trama envolvendo a ressurreição dessas bruxas e a magia acontecendo na noite mais assombrada do ano. O filme também possui aqui alguns números musicais, ainda que são poucos, acho que até a sequência tem mais números musicais e a sequência é muito boa também, inclusive foi a minha primeira cabine de imprensa. Afinal, esse filme, o primeiro filme, é dirigido por ninguém menos que o diretor de High School Musical, o Kenny Ortega, e também daquela série lá que foi cancelada, né? Os cenários e figurinos são ricos nos detalhes e contribuem para criar essa atmosfera mágica, envolvente, bem bacana, bem Halloween mesmo. E apesar do tema das bruxas, Hocus Pocus tem uma mensagem gira mais em torno da amizade, da coragem, do poder da família, tornando um filme perfeito para o espírito do Halloween. É uma produção que eu gosto bastante, gosto também da sequência, mas não tem outro. O original é surreal. Temos aqui The Love Witch de 2016, ou A Doce Bruxa, dirigido por Anna Bittler, que é uma produção de terror psicológico, né, um thriller que mescla com outros gêneros, e segue Elaine, uma jovem bruxa em busca do amor. Vivendo em uma pequena cidade californiana, Elaine usa feitiços e poções para conquistar os homens que deseja, mas seus poderes têm consequências inesperadas e imortais. À medida que suas tentativas de encontrar o amor verdadeiro falham de maneira trágica, o filme mergulha em uma reflexão sobre as expectativas românticas, a sexualidade e o poder feminino na sociedade controlada por homens. They couldn't prove anything. They actually thought that I killed him. Anyways, San Francisco got to be a really bad trip after you left. And that's when I remembered you had that extra apartment. Por que eu devo assistir The Love Witch de 2016? Bom, vamos lá. O filme é visualmente deslumbrante, com a estética que remete ao cinema da década de 60/70, combinando com cores vibrantes, figurinos vintage e cenários meticulosamente muito bem elaborados. A atuação de Samantha Robinson é extremamente convincente, ressaltando a sua beleza, trabalhando exatamente nesse ponto. The Love Witch oferece uma reflexão muito profunda sobre a sexualidade feminina, a busca pelo amor e as dinâmicas do poder entre homens e mulheres. A personagem de Elaine usa sua magia para explorar essas questões e fazendo o filme ir além do simples terror ou da fantasia. O uso da magia, rituais e feitiçaria no filme são apresentados de uma forma muito encantadora, criando uma aura mística que envolve o espectador e reforça a nossa conexão com o tema central sobre bruxas, sobre bruxaria. É um filme muito espetacular que vale demais a sua assistida. Também não sei onde é que ele está disponível. Temos aqui Fear Street 1666, ou Rua do Medo 1666, da Netflix, a terceira trilogia da Netflix, que não é um filme sobre bruxaria, mas contém a imagem da bruxa, ainda que não seja totalmente eficiente. Bom, Rua do Medo 1666 foi dirigido pela Lee Janiak, essa mulher é muito boa na direção, e estrelado por Kiara Madeira, Olivia Scott-Watt e Benjamin Flores Jr. Esse é o capítulo final da trilogia que revela a origem da maldição de Shadyside, quando Sarah Fire, injustamente acusada de bruxaria, é condenada à morte. To feast on our misdeeds. And as darkness grows within each of us. Sarah Fear, you know nothing good comes from those woods after sundown. O filme ele vai mostrar terror, vingança e mistérios, enquanto alterna entre os acontecimentos de 1766 e 1994, conectando eventos e personagens. A ambientação no século XVII é densa e cheia de tensão, refletindo o medo irracional
da bruxaria. Leigh Janney constrói uma narrativa envolvente, amarrando mistérios da trilogia de forma bem eletrizante. Ela sabe muito bem trabalhar com referências. Temos aqui ótimas performances, especialmente a Chiara Madeira, e assim, o filme ele mantém o público preso na combinação do terror sobrenatural e do olhar crítico sobre fanatismo religioso, além de outros temas que é desenvolvido. Essa última parcela da saga não é apenas um terror sobrenatural ou um terror psicológico, mas também um comentário sobre a injustiça e a resistência. É um filme perfeito para quem curte histórias sobre bruxas, né, com uma pegada mais sombria e até histórica, enquanto ainda entrega alguns sustinhos e aquela ação, né, que os fãs da franquia esperavam. Para o Halloween, é uma escolha que mistura tradição e inovação do gênero. Bom, e por fim, mas não menos importante, e o melhor filme de bruxas que eu acho que existe é Suspiria, de 1977, dirigido por Dario Argento, um dos meus diretores favoritos? Não, mas é o Dario Argento, gente, que é para mim uma das melhores obras do diretor. Ele acompanha Suzy Bene, uma jovem bailarina americana que se muda para uma renomada escola de balé na Alemanha. No entanto, Suzy logo descobre que a academia esconde segredos sombrios ligados a uma poderosa e maligna força de bruxaria, ou seja, um covil de bruxas. O filme ele se destaca pela estética vibrante, com cenários iluminados com tons de vermelho, azul e verde, criando uma sensação de sonho e pesadelo. Dario Argento constrói uma narrativa onde o terror sobrenatural se entrelaça com o psicológico, elevando a tensão a cada cena. Além de ter aqui, obviamente, é um filme de terror que são os diálogos, né, os pais, os slashers. Assim, cara, é um daqueles filmes que a gente assiste, que a gente vê tudo. É um filme cheio de coisas, cheio de detalhes, e é um filme muito difícil de você pegar todas as mensagens, tudo que o filme fala, porque é um daquele tipo de filme que é sempre bom a gente rever mais e mais vezes. Eu até gosto do remake e até acho que o final do remake é melhor que o final desse filme aqui. Não que eu acho que o final desse filme aqui seja algo terrível, não faz sentido, não, muito pelo contrário, faz muito sentido. E só que eu acho que o remake ele é muito bom, ele te faz pensar sobre várias coisas, até porque tem uma mudança de subgênero do terror. Por exemplo, esse filme aqui de 1977, ele é um terror diálogo, que o diálogo foi um subgênero do terror popular ali na Itália da década de 70, e ele é substituído pelo body horror. Obviamente você tem mudanças aqui, até os enquadramentos eu nem diria isso, mas os enquadramentos, a forma também como, por exemplo, o Argento ele trabalha muito com as imagens, e as imagens falam muito mais alto. As atuações, a forma como os personagens estão sempre conversando, a mudança de certos personagens em relação ao remake. Enfim, eu gosto muito desse filme aqui. Eu também recomendo o remake porque ele fala mais, de uma forma mais efetiva, sobre bruxaria, até porque na minha série Ocultismo e Bruxaria eu não acho o Suspiria, esse aqui de 77, um filme de bruxaria, de ocultismo, que tem todas aquelas regras que eu falei, mas é um filme muito exemplar, muito fenomenal, uma daquelas obras para você assistir, você refletir sobre o que o diretor quis te mostrar. Cara, a trilha sonora, as ambientações, a parte técnica desse filme é fantástica. Tem inclusive a personagem tá até aqui no cenário. E assim, porque assim, eu acho essa obra sensacional, cara. Gosto do remake, mas não tem outro. Cara, o original é fenomenal. E é isso aí, pessoal. Essa aqui é a lista de filmes sobre bruxas
para você assistir no Halloween. Me conte aí quais desses filmes você já assistiu e quais você ainda não assistiu e pretende conferir. Deixe aqui nos comentários a sua lista dos melhores filmes sobre bruxas para a gente também assistir nessa maratona do especial de Halloween. E lembrando, faltou muitos filmes aqui, eu sei, faltou Convenção das Bruxas dos anos 90, faltou A Bruxa de Blair, faltou As Bruxas de Salem, As Bruxas de Easter, mas é porque eu quero fazer esse vídeo bater uma meta legal aqui, se ter um engajamento bacana, a gente pode fazer uma série aqui indicando volume 1, volume 2, volume 3, para a gente trazer mais conteúdos, mais filmes para vocês. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal Jota Críticos para saber tudo sobre cinema, filmes de terror, além de outros assuntos envolvendo a cultura pop. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima Jota Críticas. Valeu e até a próxima. Yeah.